Vamos falar um pouquinho dos sistemas informatizados. Então, como o Felipe mesmo disse, né, estamos iniciando agora já a etapa final, né, os trabalhos do grupo de trabalho já finalizaram, e agora já encaminhamos para o pessoal geral lá no próprio Formec. Né. Falando do grupo de trabalho, quero deixar aqui não só o nome dos membros, mas também meu agradecimento para cada um dos membros por ter tornado, né, esse guia uma realidade. Tá? Mas falando de sistemas informatizados, para irmos direto ao assunto, quando nós pensamos em sistemas informatizados, normalmente nós focamos apenas no hardware, apenas no computador em si. E esse guia nós percebemos, obviamente, né, não só no guia, nós percebemos que existem algumas nuances que nós temos entre vários outros níveis, e não somente aqui, como eu estou mostrando para vocês, não somente no hardware. Tá? Eu quero trazer para vocês aqui, podemos começar esse fluxo em qualquer um dos campos, né? Porque trata-se de um interrelacionamento. Vamos começar pelo hardware, né, que é o senso comum. Então, quando nós temos o hardware, normalmente esse hardware ele tem um pequeno programa, onde nós chamamos de firmware e BIOS, tá? Que vai controlar esse hardware no seu nível mais fundamental. Tá? Em outro ponto, para esse hardware se comunicar conosco, nós temos algo que são chamados de drivers. Os drivers, por sua vez, né, eles servem de tradutores para o sistema operacional, que é o que nós vemos normalmente. E dentro do sistema operacional, nós temos os nossos softwares que acabam operando em nossos laboratórios, em nossas casas, em nossos celulares. E, por último, o contato direto com o usuário. Portanto, em se tratando do nosso guia, o que nós temos de fazer? Nós temos que criar critérios para cada uma dessas etapas para garantir o nosso resultado, para garantir não só a proteção do nosso resultado, como também a qualidade do mesmo. Né? Quando elaboramos esse guia, nós trouxemos duas grandes vertentes, necessidade e praticidade. E por que nós colocamos um versus aqui? Quando nós avaliamos a maioria de guias e normas, não só dos sistemas de gestão da qualidade, às vezes eles colocam requisitos extremamente necessários, mas pouco práticos. Tá? E outros, onde você tem uma praticidade maior para aplicação, não necessariamente ele vai atender o requisito ou o objeto principal desse guia. Então, nós ponderamos, e o guia ficou muito legal com relação a isso, nós ponderamos, nós colocamos na balança essas duas características. Nós vemos, por exemplo, em alguns guias, né, e aqui eu quero deixar claro, convido, inclusive, para entrarem no site do Formec, tem um webinar que eu fiz há um tempo atrás, acho que foi 2021, onde eu mostro, né, como alguns problemas que ocorrem nos laboratórios com relação aos sistemas informatizados e como eles afetam o resultado analítico. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, às vezes, nós temos guias, nós temos, inclusive, por exemplo, a ISO 25000, que ela trata da qualidade do software, mas ela trata da qualidade do software no aspecto e na visão única e exclusivamente voltada para a área de informática. Isso não quer dizer que vai ser prático ou útil para os sistemas de gestão da qualidade, ou mesmo atender os requisitos de segurança e qualidade dos resultados analíticos. Portanto, essa premissa de necessidade versus praticidade foi trazida, então, para a construção desse guia. Já falando do guia, não vou demorar muito aqui, mas é só para eu trazer para vocês algumas ideias, né, que nós trabalhamos. Então, nós dividimos em sessões. A primeira delas é, como eu falei para vocês, é com relação ao hardware. Então, nós pensamos em segurança física, a forma correta de instalação, os requisitos para instalação e os requisitos para os softwares que serão utilizados nesse hardware,
O controle para a aquisição e avaliação desse hardware, né? Temos que entender exatamente onde esse hardware vai ser aplicado. Senão, não adianta nada nós pegarmos um computador, tentarmos colocar no nosso equipamento e ele não vai ser capaz de ter a exatidão adequada. Algo que é muito negligenciado, né? Normalmente nos nossos laboratórios, não importam se grandes ou pequenos, ou até mesmo em nossas casas, né? Nós focamos muito na manutenção corretiva. Se der problema no computador, eu vou agir. No entanto, quando nós pensamos em sistemas de gestão da qualidade, é muito comum nós pensarmos, quando pensamos em equipamentos, né, fazermos uma manutenção preventiva, uma calibração, uma qualificação do equipamento, uma avaliação, verificando se ele continua normal, utilização de padrões. Mas não fazemos isso com nossos computadores, ou seja, a manutenção preventiva. Só agimos de forma corretiva. Então, tratamos aqui também desse tópico. E outro tópico negligenciado é BIOS e firmware. Adquirimos o computador e nem sempre verificamos se ele é atualizado ou não, esse hardware, e isso pode trazer inúmeros problemas, inclusive com relação à segurança e aos cálculos. Segundo tópico, então, voltado já à segurança, focamos principalmente em antivírus, mas aqui não estou simplesmente abordando os antivírus somente. Aqui a gente está focando numa gama de malwares. Então, está entrando os antivírus, anti-malwares, anti-adwares, os spywares e todos os outros. E, obviamente, o uso de firewall, ou seja, que nós vamos controlar, né? Geralmente o foco na área de informática é o foco com o mundo exterior. Mas quando temos uma rede, nós temos também os acessos internos, que também devem ser controlados. Terceiro tópico, também costumo dizer que ele é negligenciado, é o próprio sistema operacional. Quando nós voltamos naquele primeiro slide para vocês, onde eu demonstro o sistema informatizado, vocês vão perceber que o sistema operacional, Windows, Linux, seja lá o macOS, seja qual for, né, FreeBSD, ou seja, qual que você utiliza no seu laboratório, ele é o ponto central de comunicação entre o hardware e o software de vocês e, consequentemente, o gerenciamento dos seus dados. E, portanto, eu tenho que tomar muito cuidado com o ciclo de vida dele, que, uma vez que eu utilizo softwares, né, sistemas operacionais obsoletos, eu estou colocando em risco o meu software. Não parece ser necessário, mas, como todo dia a gente precisa colocar até o óbvio, obviamente não podemos utilizar softwares piratas e tomar muito cuidado com as especificações do sistema operacional que ele acaba exigindo, principalmente para a sua instalação. Novamente, a manutenção, agora não de hardware, mas sim a manutenção preventiva e corretiva do sistema operacional e o controle do usuário. O controle do usuário, normalmente nós focamos somente o controle do usuário no nosso programa, e, na verdade, o que a gente tem que ficar atento também é que, pelo sistema operacional, qualquer usuário mal intencionado pode acessar os arquivos originais e pode fazer um dano muito maior do que fosse, inclusive, pelo próprio software, o Linux ou qualquer outro que você acabe utilizando. Temos ainda o software de bancada, aqui definindo software de bancada, as planilhas, bancos de dados e editores disponíveis comercialmente, tá? Então, nós temos aqui também, novamente, evitando a pirataria e, obviamente, levantamos quesitos que uma coisa que o pessoal realmente acaba não atualizando, se não atualizam o sistema operacional, imaginem vocês atualizar esses softwares de bancada, mas eles também têm atualizações, não é só para deixar bonitinho, ou deixar mais rápido, mas também para a segurança e a exatidão dos seus dados e resultados. Com relação às planilhas, né, isso eu acho que é o mais tranquilo para os laboratórios, falamos normalmente da validação do software, falamos da validação dos cálculos e principalmente do bloqueio das planilhas. Isso é algo mais comum no dia a dia dos laboratórios. A utilização de bancos de dados dentro do software de bancada, aqui nós estamos falando de softwares desenvolvidos, mas aqui estamos falando do tipo Access, tá?
Então, independente se eles são armazenados localmente ou em nuvem, ainda assim eu preciso verificar a sua exatidão com relação às suas ações, guardar um dado, retirar um dado, apagar um dado, acessar este dado, né, fazer o login e, obviamente, a segurança com relação a estes arquivos. Os editores são muito mais tranquilos, mas ainda assim eu tenho que pensar em quesitos como assinaturas eletrônicas e controle de versão. Lembrando que os sistemas de gestão da qualidade, quando nós utilizamos versão digital desses procedimentos, ainda assim eu preciso controlar e saber quem foi que fez, quando fez e onde fez, e em alguns casos justificar as devidas modificações. Agora, com relação aos softwares desenvolvidos, seja pelo próprio laboratório ou por terceiros, então, novamente, nós embarcamos aqui no controle de versão das versões distribuídas, as verificações e especificações técnicas para se utilizar esse software de forma adequada no laboratório. Não podemos deixar de esquecer da validação, não somente dos cálculos, mas também das principais funções para o uso. Tudo isso tem que ser formalmente relatado, tá? Como foi feita essa validação e os resultados da mesma. E quando vamos para a aplicação, é muito óbvio a necessidade de um treinamento para o uso desse software, tá? Com controle de acesso agora ao software, não só ao hardware e ao sistema informatizado, garantindo, portanto, a segurança da aplicação desse software. No sexto item, nós tratamos das redes e nuvem, né? Então, nós precisamos pensar em toda a estrutura física da rede e também a sua estrutura lógica, garantindo a defesa, e podemos, né, garantir que o nosso dado está armazenado de forma segura, também com a aplicação de certificados, tá? Onde garantam que essa rede e esse software são bem guardados e bem localizados. Tá? Quando se trata de backups, né, nós temos que imaginar que os backups eles têm formas diferentes no computador, em um celular, num HD externo, ou seja, numa mídia física. Né? Não importa como ele é feito, né, mas sim importa a segurança que essa mídia ou este formato acaba dando. Né? Então, precisamos pensar nos controles ambientais, nos controles e riscos atribuídos a essa mídia ou esse local, e, obviamente, a segurança adequada desse backup. Por quê? Porque no momento em que você precisar realmente, numa emergência, recuperar o backup e você perceber que ele não está funcionando, então isso não adianta de nada. E, obviamente, também levamos em consideração a periodicidade de execução desse backup. Não adianta você ficar trabalhando aí um mês com um volume absurdo e falar, olha, eu faço backup dos meus dados uma vez por mês. Além disso, também, nós temos os procedimentos e manuais que, obviamente, têm que estar disponíveis no local de utilização e, principalmente, os manuais de uso desses softwares desenvolvidos ou aplicados, pois têm características específicas para a sua utilização e eles são um complemento para esses treinamentos. Todas, então, atividades necessariamente que são descritas no nosso guia, elas precisam ser registradas, pois tratam-se de evidências físicas de que o comprometimento da qualidade do resultado analítico, né, não foi afetado de forma negativa. Por último, mas não menos importante, no nosso último requisito do nosso guia, nós temos também a contratação, seja para o desenvolvimento do software, seja para o armazenamento desse software de forma adequada em um servidor assegurado, em outras questões que podem ser levantadas com relação à subcontratação. Ok? Bom, terminando o nosso guia, fica então a grande dúvida, que eu acho que todos devem querer saber, quando será o lançamento? Então, a nossa resposta é
em breve, como eu falei para vocês, ele já foi concluído no grupo de trabalho, né? Estamos agora encerrando agora a última etapa, que é realmente a avaliação pelos membros do Formec, para oficialmente lançarmos muito em breve. Ok? Novamente, deixo aqui os meus contatos, caso não tenham conseguido, e fico à disposição para esclarecimento, dúvidas aí que possam surgir a respeito.